As vacinas ajudam a proteger nossos pequeninos e é o tema do nosso quadro de hoje. Os dados do Ministério da Saúde indicam que metade das crianças do Brasil estão com as vacinas atrasadas. Pois é, por enquanto cerca de 51% delas tomaram todas as doses, mas o ideal era que esse índice estivesse em torno ali de 90%. Nós vamos agora acompanhar uma reportagem que fala tudo sobre isso. Durante o período mais crítico do isolamento social, muitos pais ficaram com receio de levar os filhos aos postos de vacinação, com medo da exposição ao novo coronavírus. Agora é chegada a hora de colocar o calendário vacinal da criançada em dia. A Mariane, mãe do Bernardo, de 11 meses, conta que as vacinas do bebê ficaram atrasadas no primeiro semestre. Durante os meses de março e abril, a vacinação dele ficou atrasada. Nós tentamos ir algumas vezes ao posto, mas o que a gente acabou encontrando lá foram filas, muita gente na sala de espera. Algumas pessoas do lado de fora do posto estavam sem máscara, não estavam respeitando o distanciamento. Aí a gente acabou desistindo de vaciná-la naquele momento. Então a gente foi pesquisar na rede privada. A questão da vacinação lá era com hora marcada, dia marcado. No horário marcado foi somente o Bernardo a ser vacinado. E assim a gente conseguiu regularizar boa parte da vacinação dele. As vacinas atuam na defesa do organismo contra infecções e bactérias. Doenças como a meningite, por exemplo, estão controladas graças ao alto índice de imunização aqui no país. O programa de imunizações do Brasil é considerado um dos melhores do mundo. Contempla desde aquele bebê com poucas horas de vida, passa pelos adolescentes, gestantes, indígenas, até chegar nos nossos idosos e possui uma excelente rede de distribuição e de variedades de vacinas. E você, como é que está a caderneta de vacinação do seu filho? Vamos ver as principais vacinas que ele ou ela precisam tomar para crescer fortes e saudáveis. Até os 5 anos, toda criança tem que tomar. A primeira vacina, a famosa BCG, que combate formas graves de tuberculose. As vacinas contra hepatite B e hepatite A pentavalente, que garante proteção contra a difteria, tétano, coqueluche e várias infecções. Temos ainda vacinas contra a paralisia infantil e a tríplice viral, que combate 3 doenças, o sarampo, a cachumba e a rubéola. Além destas 3, a tetravalente protege também contra a varicela. Ainda a pneumocócica, vacina contra o rotavírus, e a que combate a catapora e a meningite. Também temos como proteger os pequeninos contra a febre amarela e as doenças causadas por bactérias. Todas essas vacinas são gratuitas e estão disponíveis nos postos de saúde. Além dessas, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda ainda que as crianças tomem doses da meningocócica ACWY e da meningocócica B contra a meningite, que estão disponíveis na rede particular. A vacinação é a única forma de prevenir algumas doenças. O Estado é o responsável por gerir e distribuir aos 144 municípios do Pará as vacinas para imunizar a população. É muito importante a população entender a necessidade de manter o seu calendário vacinal atualizado. E essa preocupação se redobra no contexto das crianças, porque elas fazem parte da maioria do grupo de risco dessas doenças. Então, a probabilidade de uma criança a ter um quadro mais grave, uma criança a agravar a partir da contaminação por alguma dessas doenças é maior do que na população geral, na maioria dessas doenças. Nesse contexto, a vacinação de crianças o cuidado tem que ser redobrado e reforçado. A Ana é mãe de primeira viagem e sofreu junto com a pequena Marina, de pouco mais de 2 meses, as reações da primeira vacina. O dia de vacina aqui em casa é um dia bem difícil. Com 2 meses ela fez a primeira dose da Penta e ela teve as reações mais comuns, que são vermelhidão no local da aplicação, ela teve febre, passou o dia inteiro chorando e a gente como mãe também chora junto, porque é muito difícil ver um filho sofrendo. Só que a gente sabe também que as vacinas elas são importantes para o sistema imunológico do bebê, também combate várias doenças e previne também várias doenças. Então, com muito amor e carinho, afeto, a gente consegue passar por esses dias, mesmo sendo bem difícil, mas a gente sabe também que é muito importante. A Bruna sabe bem a importância de vacinar.
ela já garantiu as primeiras vacinas da Carolina, de 3 anos, e agora garante a proteção do caçula Bernardo. Devido àquela reação que algumas vacinas dão, é muito importante a gente, mesmo assim, dar essa vacina. É um mal necessário. Então, o que eu faço? O Bernardo, às vezes, ele tem algumas reações. Então, eu faço compressa de água geladinha no local da vacina. Então, a gente deixa ele em um lugar tranquilo para ele dormir. E assim a gente vai tentando, usar manobras para acalmar nossos bebês. Vacinar as crianças é um dos maiores gestos de amor pelos nossos pequeninos. Os cuidados devem continuar na adolescência. Essa é a única forma que nós temos que eles vão estar verdadeiramente protegidos. Agora as próximas vacinas dele já vão ser com 1 ano, daqui a algumas semanas. E assim a gente vai se organizando, vai fazendo o possível para não deixar de vaciná-lo. Nós, brasileiros, sempre aderimos às campanhas de vacinação, sempre compreendemos a necessidade delas. Não devemos dar ouvidos a fake news. Vamos manter nossas crianças protegidas. Lindinha. E a gente viu na reportagem, né, Thaís, os pais preocupados, buscando vacinar seus filhos, mas infelizmente uma realidade ainda muito longe do que o Ministério da Saúde pretende, né? Cerca de 90%, ainda estamos em 50% no Brasil todo. E é preocupante porque a gente ainda vê no mundo, de modo geral, movimentos anti-vacina, pessoas que são contra a vacina, o que de fato é bem preocupante, né? É verdade, a gente mostra isso diariamente, né? Quando começa um calendário vacinal, a gente fica toda semana aqui no Bom Dia falando que precisa e vamos dando as porcentagens também. Algumas são até prorrogadas porque não conseguem obter o quantitativo suficiente. Mas enfim, vamos lá conversar mais sobre esse assunto com a Thaís Rezende, que está como especialista, vai mostrar pra gente toda a importância de manter essa criança vacinada, não é, Thaís? Bom dia para você. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia para o Márcio, bom dia para todos que estão assistindo Bom Dia Pará, principalmente as mãezinhas e paizinhos aí de crianças pequenas, que são o público do nosso quadro Pequeninos. Justamente escolhemos esse tema sobre vacinação, porque é um tema muito importante devido a esse dado do Ministério da Saúde. A gente sabe da importância de manter a criança protegida, como a doutora falou aí, não devemos dar ouvidos a fake news. E nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre vacinação com o doutor Denis Cavalcante, que está aqui com a gente para esclarecer as dúvidas das mãezinhas e paizinhos sobre vacinação. Doutor, eu queria começar a conversar com o senhor sobre justamente essa questão polêmica de grupos de não vacinação. Existe a possibilidade de não vacinar a criança? Qual a importância da vacinação, doutor Denis? Perfeito. Bom dia, Márcio, bom dia, Thaís, bom dia, Thaís e telespectadores. Então, a grande importância da vacinação é que ela não vacina, não protege somente o seu filho, ela protege a comunidade como um todo. Então, quando você acha que tem autonomia de não vacinar o seu filho, além de o seu filho não estar totalmente protegido, você também deixa desprotegido pacientes de risco que não podem se vacinar. Por exemplo, imunodeprimidos, portadores de doenças oncológicas. Então, isso é um ato de amor, tanto para seu filho quanto para a sociedade como um todo. Tá. Doutor Denis, e quais as vacinas que não podem faltar no calendário vacinal das crianças? Perfeito. Na verdade, o calendário vacinal brasileiro ele é bem amplo. Isso é uma grande conquista que a gente tem no Brasil, numa situação de sistema de saúde que a gente não pode se orgulhar de muita coisa. Mas, partindo desse pressuposto, todas as vacinas são fundamentais serem feitas. Hoje em dia, são em torno de 10 vacinas no calendário vacinal pelo Ministério da Saúde e a ideia é que todas sejam feitas indiscriminadamente, não optar por uma ou por outra. Entendi. Doutor, outra dúvida que mandaram aqui pra gente muitas mãezinhas ficaram com medo de levar os filhos aos postos de vacinação naquele período mais crítico, da pandemia, ali no mês de março, abril, maio, mas aí não levou, a vacina atrasou, e agora o que fazer? Tem um período para levar a criança para tomar aquela vacina que atrasou? Tá. Primeiramente, naquele momento, os sistemas de saúde estavam se preparando ainda para receber esses pacientes. Então, a ideia nunca seria atrasar, mas, de fato, houve uma sobrecarga do sistema de saúde e havia a necessidade de uma preparação. Nesse momento, o sistema já está preparado, os atrasos, infelizmente, aconteceram e a ideia agora quanto mais rápido proteger essas crianças, melhor. Até porque essas crianças agora estão voltando às suas atividades normais. E diante disso, se você não está protegida,
a chance de reemergência de doenças é enorme. Entendi. Doutor, agora a gente pode falar um pouquinho sobre as reações. Eu também sou mãe de primeira viagem, eu fico com o coração partido de ver meu bebê com febre, sentindo dores nas perninhas quando ele toma a vacina. Tem algo que a gente possa fazer? A gente pode dar remédio para febre, por exemplo, antes de tomar a vacina, para prevenir, já que vem aquela febre de 38 graus, por exemplo? Então a gente sabe que as reações acontecem porque o organismo está se protegendo contra aquele organismo que está sendo vacinado. Então, a grande maioria dessas reações são leves e não demandam intervenção. A medicação para dor ou febre pode sim ser dada, e a ideia é que seja dada sempre após essa vacinação, normalmente não antes. Só deve ser dada antes quando a criança já tiver tido reação à mesma dose da vacina anterior. Porque se eu o fizer na primeira dose, eu posso tirar o efeito da doença. Sendo na segunda dose, quando ele já teve uma reação, eu já sei que o organismo está preparado e não irá tirar essa reação se fizer a medicação. Uhum. E doutor, todas as vacinas podem ser feitas no posto de forma gratuita ou tem alguma que não está disponível, só tem na rede particular? Então, primeiro é importante reiterar que o sistema de saúde brasileiro sim tem um calendário vacinal de excelente cobertura. Em contrapartida, algumas vacinas da rede privada têm ou menos efeito colateral ou uma proteção maior para as crianças. Então a mensagem é: vacine, seja na rede pública, seja na rede privada. Se conseguir na rede privada, discuta com seu pediatra a especificidade de cada vacina para poder decidir em comum acordo que vacina fazer em que tipo de rede. Uhum. Tá certo, doutor. Outra dúvida também, alergia a ovo. Criança que tem alergia a ovo pode fazer todas as vacinas ou tem alguma restrição? Ok. Então, existem algumas vacinas que têm alguns componentes de ovo na sua preparação. Notadamente, influenza, tríplice viral entram e febre amarela entram nessa situação. Então, essas vacinas específicas, se você tem de fato alergia a ovo, você tem que discutir com seu pediatra, com seu alergista, para decidir, se há contraindicação formal de fazê-la mesmo, ou se a ideia é postergar para depois, quando a criança estiver mais preparada, fazer esse tipo de vacinação. Tá certo, doutor Denis já esclareceu boa parte das dúvidas que mandaram pra gente, viu, Márcio e Thaís? Esse bate-papo com o doutor Denis sobre vacinação vai continuar aqui no nosso site, ele vai responder. Todo mundo que tiver alguma dúvida ainda pode mandar a pergunta para nossa mensagem, né, de aplicativo. O número é o 98549-3494, repetindo, 8549-3494. Márcio e Thaís. Muito bem, então, Thaís, eu esclarecendo sobre vacinação e imunização importante nos primeiros anos, né, e os dados são preocupantes, então sempre importante que o pai busque os especialistas, né, e mantenha esse calendário de vacinação. E olha, nós pedimos participação, obrigada, viu, Thaís? A gente volta a conversar logo mais com você, informações do G1 Pará. Nós pedimos participação do nosso quadro Pequeninos e temos os nossos pequeninos para mostrar para você de casa. Vamos conhecer então o John Wendley, 1 ano, lá de São Domingos do Capim. Lindo você, John, gostei do sorrisão. Sorrisão, vamos lá, outra foto acompanhar aqui. Os pequeninos, a Maria Júlia Dantas, de 1 ano e 3 meses, aqui de Belém. Muito legal a participação aí, né, Thaís? Estilosa, Maria Júlia, gostei. Outro também que a gente vai acompanhar, olha só, o Davi e Elisa Cordeiro, também aqui da capital, os dois irmãozinhos aí, bem bacana. A Elisa também aí, toda pousuda. Vamos voltar à participação? É do interior agora, o Matheus e o Júnior, são lá de Tomiaçu. Legal, bacana. Os pequeninos de Tomiaçu também participando com a gente. Esse olho aí, brilhando, pulando na tela. Bonito. Muito bacana. Temos aí também a Maria Carolina com os pais, Elane e Clebinho, aqui de Belém. Ó, daqui a pouquinho tem Carlos Ferreira, hein? Isso daí já é uma deixa. Remo e Paysandu já aparecendo na tela. Ela tá com as duas cores, né? Sim. Um lado do Paysandu, outro do Remo. O coração dela é dividido. Pois é, vamos saber daqui em diante, né? Quando tiver maior, qual time ela vai escolher. Agora o Caleb, com 2 meses, lá de Jacundá, bicolor. Olha aí, já está registrando. Vamos... Como é que é, Thaís? Não, eu tô falando aqui do rostinho dele. Tá. Todo sassariqueiro, como diz a minha avó, todo pra frente, todo charmosinho. Pra frente com 2 meses. Bom que essa camisa vai durar bastante, viu, Thaís? Ela tá grande, vai durar até os 2 anos, mais ou menos. Obrigado a participação de vocês aí. Muito de Jacundá. Legal. E na semana que vem tem mais o nosso quadro, né, Thaís? Tem mais o nosso quadro. Na quarta-feira, a Thaís Rezende aguarda pela sua votação, que já está lá, viu? Só entrar no site do G1 Pará.